Eu me chamo Bruno Ian da Silva Araújo, do quinto semestre do curso de Bacharelado em Sistemas de Informação, e o protótipo que eu desenvolvi nesse trabalho foi um sistema de reservas de espaço dentro da universidade. A ideia seria organizar a utilização dos espaços, como laboratórios, auditórios, salas de aula, bibliotecas, enfim, para evitar os conflitos de horário e melhorar o controle dessas reservas. O sistema ele foi desenvolvido utilizando o PHP para o back-end, MySQL para o banco de dados, o Bootstrap para a interface visual e o Champ para ser um ambiente de desenvolvimento. Primeiro eu defini quais eram os elementos principais para poder cadastrar as informações dentro do sistema, como por exemplo os usuários. Caso o usuário ele poderia entrar, colocar o seu nome, seu e-mail e seu perfil, se ele poderia ser um administrador, professor ou então aluno da universidade. A segunda opção seria cadastrar o espaço. No caso, a pessoa ela poderia falar qual seria o nome do espaço, poderia definir a capacidade de pessoas para aquele espaço, quantidade que seria necessária, e o tipo, né? Seria um laboratório, auditório, ou então ginásio de esporte da universidade. E aí eu coloquei alguns exemplos de cadastros, que seriam, por exemplo, o laboratório, né? O auditório central e a quadra externa, que poderia ser utilizada. E aí a pessoa poderia cadastrar e também excluir esse caso fosse necessário. E na questão da reserva do espaço, o usuário, né, ele colocaria qual espaço ele iria precisar, a data, o horário que iria iniciar a programação e a hora final. E aí dentro da estrutura do banco de dados foram criadas essas três tabelas principais, que é a tabela de usuários, né, que vai armazenar os dados dos usuários no sistema, a tabela espaços, que iria armazenar os dados dos ambientes disponíveis para reserva, e as reservas em si, que seriam todas as reservas que foram realizadas. E essa tabela ela vai possuir um relacionamento com os usuários e espaço através de chaves estrangeiras. E aí, dessa forma, cada reserva vai pertencer a um usuário e a um espaço específico. O conteúdo de CRUD Web foi elaborado no sistema por meio das operações. Dentro do usuário, no caso, seria o cadastro, a listagem e a exclusão, e também dentro dos espaços, que tem essas mesmas funções de cadastro, listagem e exclusão. E aí essas operações, elas são realizadas através de formulários em PHP, que são conectados diretamente com o banco MySQL. E aí quando o usuário ele preenche o formulário, o PHP ele vai receber os dados e ele executa os comandos SQL, como insert, select, delete. No caso do controle de usuários, as permissões, os perfis disponíveis no protótipo são administrador, professor e aluno. E a ideia é que cada um tenha um tipo de permissão, né? O administrador ele vai gerenciar os usuários dos espaços e aprovar as reservas. O professor ele pode solicitar e o aluno ele apenas consultaria as informações. Também pode ser utilizado o recurso onDelete Cascade, que, por exemplo, se um usuário ele possuir reservas cadastradas e ele for removido, todas as reservas associadas a ele também serão removidas automaticamente. E essa mesma lógica foi aplicada aos espaços. E aí também foi criada uma trigger para registrar automaticamente as novas reservas. E para isso foi criada a tabela log reservas. No caso, sempre que uma nova reserva é cadastrada, a trigger ela é executada automaticamente pelo banco. E aí, com isso, ela vai criar um registro de log que vai conter o ID da reserva e a data e hora do evento. E aí também eu criei uma view, né, que foi a view chamada, que ela reúne as informações de várias tabelas e ela vai mostrar apenas aquelas que foram aprovadas, aquelas reservas que foram aprovadas. E aí, ao invés de escrever uma consulta muito complexa toda vez, vai bastar consultar a view. E outro conceito aplicado também foi a transação, que foi no caso do processo de aprovação de reserva, que aí quando o sistema ele inicia a transação, ele atualiza o status da reserva e confirma a operação utilizando o commit. E caso ocorra
algum erro, a transação é cancelada. Aí o banco ele vai retornar ao estado anterior através do rollback. E cada conceito utilizado foi muito importante para melhorar o gerenciamento das informações dentro do banco de dados.